Imagine-se vivendo em uma época onde uma simples enfermidade poderia condená-lo ao isolamento completo, afastado da família, dos amigos e da sociedade. Você já parou para pensar no que significa ser totalmente excluído, tratado como um intocável, alguém cuja presença é vista como uma ameaça? Essa era a realidade dos leprosos nos tempos bíblicos. Marginalizados, sem esperança, sua única companhia eram aqueles que sofriam do mesmo mal. Mas um dia, um encontro inesperado mudaria para sempre a história de 10 desses homens. O relato que vamos explorar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Trata-se de um episódio marcante que revela o imenso poder de Jesus e nos ensina uma grande lição sobre gratidão. O que torna essa história tão impressionante não é apenas o milagre em si, mas a reação dos que foram curados. Apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer. O que isso nos ensina? Será que muitas vezes recebemos bênçãos, mas esquecemos de reconhecer a fonte delas? Acompanhe essa narrativa até o fim, porque vamos mergulhar profundamente nesse episódio e entender seu significado não apenas no contexto bíblico, mas também para nossas vidas hoje. Você pode se surpreender ao perceber como essa história se aplica a nós, mesmo séculos depois. A jornada começa com Jesus a caminho de Jerusalém. Ele passa por uma região entre a Galileia e Samaria, um território onde judeus e samaritanos coexistiam, ainda que com muitas tensões e preconceitos. Ali, à beira do caminho, um grupo de 10 homens leprosos avista Jesus. Eles não podem se aproximar da cidade, tampouco se misturar com as pessoas saudáveis. A única coisa que lhes resta é clamar à distância: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Essa é a súplica desesperada que ecoa no ar. Eles não pedem dinheiro, não pedem comida, não pedem abrigo. Eles pedem misericórdia. Sabem que precisam de algo que só Deus pode oferecer: cura e restauração. Jesus os observa, não se afasta, não demonstra medo ou desprezo. Pelo contrário, responde com uma simples orientação: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Isso pode parecer um detalhe insignificante, mas na cultura judaica, apenas os sacerdotes tinham autoridade para declarar alguém curado da lepra. O que Jesus está dizendo de forma indireta é que eles já estão curados, mesmo que seus corpos ainda mostrem as marcas da doença. É aqui que começa a grande prova de fé. Eles ainda não viram a cura, não sentiram nada diferente, mas mesmo assim, obedecem. Acreditam na palavra de Jesus e partem em direção aos sacerdotes. E então, enquanto caminham, algo incrível acontece. Os 10 leprosos seguem o caminho rumo aos sacerdotes, sem nenhuma garantia além da palavra de Jesus. Seus corpos ainda carregam as feridas da doença, mas algo dentro deles os impulsiona a obedecer. Cada passo que dão é um ato de fé. E então, de repente, algo acontece. Enquanto caminham, percebem que suas feridas começam a desaparecer. A pele, antes coberta de chagas, agora se torna limpa. A carne corroída pela lepra se regenera. A dor que os acompanhava por anos se dissipa. Um olhar para os companheiros e a confirmação surge: todos estão sendo curados, exatamente como Jesus dissera. Alegria explode no grupo. Por anos, foram condenados a viver à margem da sociedade. Agora, podiam voltar para suas casas, suas famílias, seus antigos sonhos. Tinham sido libertos da enfermidade que os aprisionava. A euforia toma conta. Correm para se apresentar aos sacerdotes, pois somente após esse reconhecimento oficial poderiam ser reintegrados à sociedade. Mas algo inesperado acontece. Um deles para. Seu coração bate acelerado, não apenas pela alegria da cura, mas por algo mais profundo. Ele percebe que recebeu um presente imensurável, um milagre que mudaria sua vida para sempre.
Mas em meio à pressa dos outros 9, algo o incomoda. Nenhum deles sequer considerou voltar para agradecer. É nesse momento que ele toma uma decisão. Em vez de seguir adiante, em vez de correr para os sacerdotes e retomar sua antiga vida, ele se volta para o caminho de onde veio. Ele precisa fazer algo antes de qualquer outra coisa: agradecer àquele que o curou. Este homem era um samaritano. Isso é um detalhe crucial. Judeus e samaritanos tinham uma relação tensa, quase inimiga. Para os judeus, os samaritanos eram vistos como impuros, misturados com outras culturas e afastados da verdadeira fé. Mas veja a ironia. Entre os 10 leprosos, apenas esse estrangeiro teve o coração grato o suficiente para voltar e reconhecer a fonte da sua cura. O que será que passou pela mente dos outros 9? Talvez estivessem tão focados em retomar suas vidas que esqueceram de reconhecer o milagre. Talvez achassem que a cura era um direito, algo que simplesmente aconteceu e que não precisava de gratidão. Seja como for, a história nos mostra que apenas um deles compreendeu o verdadeiro significado daquele momento. Com o coração transbordando de gratidão, o samaritano volta até Jesus. Mas ele não apenas retorna, ele cai aos pés do Mestre em um gesto de reverência e humildade e com voz forte e emocionada glorifica a Deus. Jesus o observa e com uma pergunta simples lança uma verdade profunda. Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta não foi apenas para o samaritano, mas para todos nós. Diante do homem ajoelhado a seus pés, Jesus faz uma pergunta que ressoa através dos séculos. Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? O silêncio responde por si só. Aqueles que receberam o mesmo milagre seguiram em frente, mas apenas um voltou para agradecer. Essa pergunta de Jesus não é apenas uma constatação, mas um convite à reflexão. Porque tantas vezes somos rápidos para pedir e lentos para agradecer. Quantas bênçãos já recebemos e tomamos como garantidas, sem sequer reconhecer a fonte delas? Esse samaritano não apenas foi curado fisicamente, mas demonstrou algo ainda mais profundo, um coração transformado pela gratidão. Enquanto os outros estavam focados em sua nova liberdade, ele reconheceu que havia algo maior acontecendo ali. Então, Jesus lhe dirige uma palavra que vai além da cura do corpo. Ele olha para aquele homem e diz: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Aqui está a chave de toda a história. Todos os 10 foram curados da lepra, mas apenas um experimentou algo ainda maior: a salvação. Os outros receberam um milagre físico, mas este homem recebeu uma transformação espiritual. A fé dele não foi apenas a fé que o levou a obedecer e caminhar em direção aos sacerdotes. Foi uma fé que o moveu a reconhecer a Deus e a se prostrar em adoração. Jesus não apenas removeu sua enfermidade, mas lhe deu algo eterno, uma nova vida em comunhão com Deus. Este episódio nos ensina que gratidão não é apenas um sentimento, mas uma atitude. É uma resposta que revela nosso coração diante de Deus. Os 9 leprosos curados podem representar todos aqueles que recebem bênçãos divinas, mas não voltam para reconhecer quem as concedeu. Eles podem simbolizar aqueles que se voltam para Deus apenas nos momentos de necessidade, mas se esquecem dele quando tudo vai bem. Por outro lado, o samaritano representa aqueles que compreendem que tudo o que temos, nossa vida, nossa saúde, nossa salvação, é um presente de Deus. Ele representa aqueles que não apenas recebem milagres, mas escolhem viver uma vida de adoração e reconhecimento. Esse homem nos ensina que a verdadeira gratidão nos leva de volta a Cristo. A história dos 10 leprosos nos deixa uma pergunta essencial: em qual grupo estamos? Será que somos como os 9 que receberam a bênção e seguiram suas vidas sem olhar para trás? Ou somos como aquele único homem que compreendeu que o maior presente não era apenas a cura física, mas o encontro com Jesus? A gratidão é uma qualidade que transforma nossa forma de enxergar o mundo.
Quando cultivamos um coração agradecido, deixamos de focar apenas no que nos falta e passamos a valorizar o que já temos. Muitas vezes, pedimos por livramento, provisão, cura, oportunidades, e Deus, em sua graça, nos atende. Mas quantas vezes voltamos para agradecer? Essa passagem nos ensina que Deus não apenas realiza milagres em nossas vidas, mas deseja que reconheçamos sua presença e soberania. O maior presente que podemos receber não é apenas uma bênção temporária, mas uma transformação que muda nossa eternidade. O leproso curado poderia ter seguido sua vida como os outros, mas escolheu algo maior: a presença de Cristo. Ele nos ensina que a gratidão nos aproxima de Deus. Agora, pare por um momento e pense: quais são as bênçãos que você tem recebido? Talvez você tenha sido protegido de algo ruim, tenha recebido uma resposta inesperada ou tenha simplesmente acordado hoje com a oportunidade de viver mais um dia. Não importa o tamanho da bênção, toda boa dádiva vem do Senhor. E mais importante, você já agradeceu hoje? A história da cura dos 10 leprosos nos convida a viver uma vida de gratidão, não apenas com palavras, mas com atitudes. Não apenas por um momento, mas continuamente. Que possamos ser como aquele homem que voltou, caiu aos pés de Jesus e glorificou a Deus. Que nossa fé não seja apenas para pedir milagres, mas também para reconhecer o quanto já fomos abençoados. Porque no final, a maior cura que podemos receber não é apenas a do corpo, mas a da alma. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar da importância da gratidão. E se você deseja viver uma vida mais próxima de Deus, comece hoje, reconhecendo cada pequena bênção que Ele tem derramado sobre você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.